E aí, começando pontualmente, 19h57, a primeira live de uma série de lives para destravar a carreira profissional de quem estiver. Começando já mandando aviãozinho para todo mundo que tiver. Já mandar aviãozinho aqui para as pessoas entrarem na live e a gente já começar. Vamos nessa. Pronto. Mandando aqui geral pra galera. Pronto, vamos nessa. Vamos começar então. Primeira live dessa série para destravar a carreira profissional das pessoas. Por que eu resolvi fazer essa série de lives? Eu tenho reparado que muitas pessoas estão tendo dificuldade, especialmente nesses tempos de pandemia, de dar um rumo para a carreira. Muitas pessoas têm conversado comigo, eu tenho visto isso no meu dia a dia, e é muito importante que as pessoas tenham uma direção na carreira. Por quê? Se a gente não tiver uma direção na carreira, a empresa que a gente trabalha, ou ninguém com quem a gente trabalha, vai ter essa direção para a gente. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente fazer essa série de lives todas as quintas-feiras, às 19h57, para explorar assuntos do mundo profissional corporativo, mas também atitudes e comportamentos que se aplicam a empreendedores. Por quê? Porque no final das contas, todo mundo é empreendedor, né? As atitudes que você tem como empreendedor são as atitudes que você tem que ter como intraempreendedor. E a gente aqui vai falar de duas atitudes importantíssimas para quem quer se dar bem e crescer na carreira profissional, que é protagonismo, eu vou até colocar aqui no descrição, e protagonismo e atitude empreendedora. Protagonismo e atitude empreendedora. Vamos fixar esse comentário. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre protagonismo e atitude empreendedora. Antes de começar a falar sobre isso, o que eu quero deixar muito claro aqui? Esses comportamentos são comportamentos e ferramentas e atitudes que eu aplico e que eu apliquei durante a minha carreira inteira e que geraram resultados. E por isso que eu trago aqui. Eu vou trazer conceitos, vou trazer experiências e eu quero ouvir muita pergunta de vocês. A minha ideia aqui é entregar todo o ouro e que vocês possam comentar aqui no campo tudo que vocês precisarem saber. Eu estou aqui para responder todas as dúvidas. Então, uma mentoria ao vivo todas as quintas-feiras para falar de crescimento de carreira. Então, vamos lá. Protagonismo e atitude empreendedora. Do que a gente está falando? O que é protagonismo, quando a gente fala de carreira especialmente? Protagonismo é você não delegar, ou seja, você não terceirizar o seu crescimento de carreira. É você assumir o controle desse crescimento de carreira e assumir a responsabilidade daquilo que você está criando, da sua trajetória, da sua jornada. Então isso é o protagonismo de carreira, é você assumir o controle, é você interferir diretamente na sua carreira para conseguir conquistar e crescer da forma como você planejar. Atitude empreendedora é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito no mundo empreendedor, vamos dizer assim, no mundo empresariado e também no mundo corporativo. Quando você tem uma atitude empreendedora, significa que você topa tomar riscos. E no caso aqui, quando a gente fala de empresa, a gente fala de tomar riscos a favor do negócio, a favor dos resultados do negócio. Então, quando a gente combina protagonismo e atitude empreendedora, o que a gente quer? A gente quer pessoas que sejam autorresponsáveis, ou seja, que assumam a responsabilidade daquilo que elas estão fazendo, dos resultados que elas querem colher e que elas assumam riscos, né? Que elas possam entrar nos projetos de cabeça, que elas possam ir atrás dos resultados e, obviamente, gerando esses resultados, recebendo as recompensas. A gente vai falar ao longo dessa série também sobre essa história de recompensa, de resultado e de negócio, mas o que é muito importante aqui, você precisa primeiro ter uma atitude empreendedora para começar a colher resultados. Por quê? Quando você espera só que a empresa fale para você o que você tem que fazer, você simplesmente só vai entregar aquilo que a empresa espera. E para você colher resultados poderosos, você tem que entregar mais do que a empresa espera. Pode parecer um pouco contraintuitivo, porque quando a gente fala de um trabalho CLT, de um trabalho de contratação até temporária, normalmente as pessoas chegam no lugar, elas trabalham e aí elas entregam só aquilo que é necessário entregar. E tá tudo certo, isso é o básico. É esperado que se entregue apenas aquilo que foi pedido. Mas quando você entrega mais, é aí que você alcança resultados. O empreendedor faz isso normalmente. Uma atitude empreendedora sempre vai mostrar e sempre vai ter esse tipo de comportamento, que é entregar mais, se expor ao risco, entrar no projeto de cabeça. O
que é importante a gente falar aqui? Eu vou passar muito por isso. O que não é ser protagonista? O que não é ter uma atitude empreendedora? Quando você fala de ser protagonista, muitas vezes você pode pensar assim, tá, se eu vou assumir o controle da minha carreira, se eu vou tomar o controle do destino, da jornada, do caminho da minha carreira, significa que eu vou ter que passar por cima de todo mundo e de todos e eu não vou ter nenhum tipo de escrúpulo? Não. Ser protagonista não é isso. Quando você fala de ser autorresponsável pela sua carreira, você precisa assumir o controle da sua carreira e preservar princípios e valores. A mesma coisa para uma atitude empreendedora. O que eu estou falando aqui é que você não precisa seguir regras, mas você precisa manter princípios e valores. Quando você mantém princípios e valores, qualquer regra que você pode quebrar, eu vou falar isso um pouco mais para frente, ela se torna muito pequena, porque regra é uma coisa muito burocrática. Agora, princípios e valores é muito forte, muito profundo. Então, quando você for começar a ter uma atitude protagonista e uma atitude empreendedora, que é o que eu quero que você comece a ter a partir de hoje para alcançar os resultados na sua carreira, seja ela de empreendedor, seja ela de funcionário, você vai ter que sempre respeitar princípios e valores, tá bom? Da empresa e os seus, obviamente. O que significa isso? Que ser protagonista não é você pensar só em si, não é você inflar o seu ego, não é você se autopromover, não é você usar a empresa que você trabalha, seja ela sua ou de outra pessoa, para se autopromover. Ao contrário, ser protagonista é você impactar diretamente a vida profissional das pessoas que trabalham com você e a partir desse impacto você gerar um valor e um resultado para o negócio muito forte. Então, qual que é o plano aqui? O plano é que você seja autorresponsável, mas pense nas pessoas. E quando eu falo de ter uma atitude empreendedora, é exatamente isso. Você toma um risco, mas você não quebra valores e princípios. Você pode até quebrar regra. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente trabalha num lugar e o lugar é cheio de regras e ele acaba se tornando muito travado, você não consegue fazer coisas novas. Como você pode esperar resultados diferentes se você fizer as mesmas coisas sempre? Nunca vai ter. Então, alguns momentos é preciso que se quebre regras. É preciso que você peça desculpas ao invés de pedir por favor. Eu sempre brinco com as pessoas que trabalham comigo que assim, cara, há determinadas coisas que é melhor que você faça do que você peça para fazer. Porque se você pedir para fazer, vai burlar algum tipo de regra da empresa e não vai dar certo. Então é importante que se você quiser ir além, você precisa quebrar algumas regras, mas sem ferir princípios e valores. Ou seja, você precisa manter a ética, você não pode passar por cima de pessoas, você tem que ser íntegro, você tem que ser justo e você tem que impactar positivamente o trabalho das pessoas. Você não pode pensar só em você. Porque quando você pensa só em você, você não gera um resultado para o negócio. Quando você pensa só em você, você no máximo gera um resultado para você. E gerando um resultado só para você, você não vai ter sustentabilidade no processo, não vai ser sustentável no longo prazo. E aqui o que a gente sempre trabalha é que as pessoas desenvolvam as carreiras por um longo período. A gente sabe que nem todo mundo vai empreender. Talvez o final do funil seja empreender, mas se a gente está trabalhando como analista, como coordenador, como gerente, como diretor, a gente ainda está entregando para uma determinada empresa. Então é importante que você siga esses princípios e valores para não ferir esses princípios e valores, especialmente quando se fala de pessoas, mas que eventualmente você vai precisar quebrar alguma regra. E não é um problema você quebrar regra. O problema é você não fazer o que tem que ser feito. Quando você é uma pessoa de atitude empreendedora, você é muito focado na tarefa, naquilo que é o seu objetivo, e a gente vai falar disso, o objetivo definido é fundamental. Quando você tem uma atitude empreendedora, você toma risco. Qual que é o risco que você está tomando aqui? Cara, você pode tomar o risco de realizar alguma coisa que você acredita e que o seu time acredita seja bom, mas que quebre alguma regra da empresa. Isso, de alguma forma, você pode sofrer algum tipo de retaliação, porque muitas empresas ainda operam no formato vamos seguir as regras, e por isso que elas não estão tendo os resultados diferentes. Elas seguem as mesmas regras sempre e estão obtendo os mesmos resultados de sempre, ou estão piorando os resultados, porque a gente vive numa pandemia agora, uma pandemia sem precedentes, que a gente não sabe como operar efetivamente, a gente não sai de uma reunião atrás da outra nesse sistema home office, e algumas pessoas trabalhando periodicamente, mas a gente não consegue fazer nada de diferente. Por quê? Porque regras não são quebradas. A gente precisa de velocidade. Para ter velocidade, a gente precisa quebrar algumas regras, quebrar algumas burocracias para poder entregar diferente, tá bom? Então, não é pensar em si mesmo, não é inflar o seu ego e não é passar por cima dos outros. É você manter e não ferir princípios e valores. Fechado? Existem 4 grandes pontos aqui para mim que ajudam você a pensar em por que é bom você ser protagonista, por que é bom você ter uma atitude empreendedora. Para mim, quais são esses 4 pontos? O primeiro deles é que quando você é protagonista, quando você tem essa atitude empreendedora, ou seja, quando você é empreendedor, você veste
definitivamente a camisa da sua carreira e começa a pensar no médio e longo prazo em relação aos objetivos que você tem e aquilo que você vai impactar dentro da empresa, você automaticamente começa a se destacar. Por quê? Porque você se torna muito destemido. E quando você se torna destemido, você começa a ter grandes realizações. E quando você começa a se destacar, você vai ficar muito diferente das pessoas que trabalham com você, acima, abaixo ou lateralmente. Por quê? As pessoas estão acostumadas a ficar no status quo. Quando elas ficam no status quo, elas entregam aquilo que é pedido. E quando você entrega além do que é pedido, você ganha uma posição de destaque. Quando você está num processo de querer ter uma promoção, querer fazer alguma coisa diferente, obviamente, se você se destacar, se você fizer mais do que você é pago para fazer, você vai ter esse crescimento muito mais rápido. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você vai ganhar uma exposição gigantesca. Claro, você não vai acertar sempre com as escolhas e com os riscos que você vai se colocar. Mas o importante é que você vai se expor e é fundamental. Só consegue conectar com pessoas de cima, só consegue fazer novas conexões de ideias, novas conexões de projetos, pensar em novos projetos quem se expõe. Não adianta você falar, mas eu sou tímido. Quem é tímido normalmente é porque tem algum tipo de bloqueio de necessidade de aprovação e não quer se expor. Por quê? Porque tem medo de ser julgado. Então, se você tem algum tipo de bloqueio que te gera timidez, sai desse bloqueio. Como você sai desse bloqueio? Uma ação de cada vez. Faça, se exponha, saia da sua zona de conforto. Se você tem medo de falar com o seu chefe porque você não quer expor uma ideia, porque você tem medo que ele julgue essa ideia como uma ideia não boa ou uma ideia não tão boa assim, vai e fale para ele, porque são todas pessoas normais. Você precisa se expor, porque quem se expõe consegue conectar com mais pessoas, consegue se conectar com as pessoas de cima, começa a ser lembrado. Então, quando tiver uma vaga, essa pessoa vai ser lembrada. Se você ficar dentro da sua toca ali, só fazendo o seu trabalho, fazendo só aquilo que pedem, você não vai se destacar, você não vai se expor, você não vai ter exposição. E, como a gente sabe, em comunicação, por exemplo, quem se expõe, né, os produtos que se expõem, os produtos que vão ao mercado são os produtos que vendem. Vamos pegar aqui como se a gente fosse um produto. Não adianta nada você ter um celular lindo se você não anuncia esse celular. Ou seja, você precisa se anunciar. Como você se anuncia? Fazendo a sua propaganda. Como você faz a sua propaganda? Falando com as pessoas, entregando ótimos resultados, interferindo, fazendo perguntas nas reuniões, sendo interessado, ou seja, tendo uma atitude empreendedora. Quando você assume o protagonismo da sua carreira e começa a ter esse tipo de atitude empreendedora, você vai se expor, você vai se destacar. Então, o primeiro ponto, você vai alcançar um destaque maior quando você tiver esse tipo de atitude, você vai ganhar uma exposição muito maior. Terceiro ponto, automaticamente, quando você começa a ter uma atitude empreendedora, você vai começar a querer resolver problemas. E resolve problemas quem tem protagonismo, quem tem uma atitude empreendedora. Por quê? Porque problema é ruim para quem acha que problema não é solução. E atrás de uma solução tem uma recompensa. Só que a gente vai falar isso na live da semana que vem. Você precisa amar problemas. Por quê? Porque atrás de um problema tem uma recompensa muito forte. Então, quando você começa a resolver problemas, você começa a impactar na vida profissional de outras pessoas, você começa a impactar na empresa. Olha o que acontece, você impacta na empresa, você impacta na vida das pessoas, você ganha uma exposição por causa disso, você vira destaque. Então é 1, 2, 3, só que na ordem é 3, 2, 1, porque você acaba se tornando tão relevante para o negócio, tão relevante para a equipe, que você vai conseguir ter um destaque maior frente às pessoas, frente a todas as pessoas da companhia. E uma vez que você tem esse destaque nas pessoas, né, como um profissional relevante na companhia, você de novo começa a ser lembrado em movimentações, você começa a ser considerado, você começa a ser incluído em projetos que inicialmente você não estava sendo considerado. Então é importante que você tenha essa atitude empreendedora para poder interferir onde ninguém está vendo. Quando você entra num lugar e você começa a trabalhar em projetos que ninguém quer trabalhar, a resolver problemas que ninguém quer resolver, você se torna relevante. Quando você se torna relevante, você ganha exposição. Quando você ganha exposição, você ganha destaque. Quando você ganha destaque, você começa a ser considerado. Quando você é considerado, você vira uma pessoa que está no radar. Ou seja, você sai daquele farol, você sai daquela linearidade de promoção, de carreira, de crescimento, e você entra como uma pessoa de destaque, você entra como esse aqui eu posso pegar fora do tempo de promoção, esse aqui eu posso pegar com 3 meses que ele está entregando um alto valor para a companhia, entregando muito mais do que a gente esperava que ele entregasse, do que a gente pediu que ele entregasse, então ele se torna uma pessoa relevante e uma das primeiras pessoas a serem consideradas para uma promoção. E a coisa mais legal que tem, quando você começa a trabalhar e ter esse tipo de comportamento protagonista, empreendedor e intraempreendedor especialmente, é que automaticamente você vai começar a descobrir o seu propósito.
Eu não estou dizendo o propósito de vida, mas o seu propósito dentro da sua vida profissional. Você vai começar a conectar muito, porque como você vai ter uma exposição muito alta, você vai começar a se conectar com mais pessoas. E quando você se conecta com mais pessoas, você troca muitas ideias, você agrega muitas ideias, você incorpora muitas ideias para o seu pensamento. E quando você começa a fazer isso, a sua criatividade começa a borbulhar e você automaticamente vai encontrar aquele seu propósito que tanto você quer encontrar no trabalho. Às vezes você está muito triste no trabalho porque você está fazendo as mesmas coisas, está com um trabalho operacional absurdo, você não consegue sair desse buraco operacional e você não consegue fazer novas conexões dentro do trabalho. Quando você faz novas conexões dentro do trabalho, você consegue trazer sentido para o seu trabalho. E trazendo sentido para o seu trabalho, aquilo vai ter um propósito maior e você vai conseguir retroalimentar essa energia, essa cadeia. Ou seja, você dá sentido para o seu trabalho, dando sentido para o seu trabalho, você agrega, impacta a vida profissional das pessoas, impactando a vida profissional das pessoas, você ganha uma exposição muito maior, porque você vai se tornar relevante. Se tornando relevante, você ganha destaque automaticamente e ganhando destaque, você vira um high potential dentro da empresa. Isso é muito simples de ser feito, não é fácil, você precisa fazer isso constantemente, não adianta você fazer isso em uma semana e depois parar, você precisa fazer isso por um tempo. Por quê? Porque também o que é valorizado, se valoriza muito a constância. Não adianta você ter altos e baixos, porque todos nós temos emocionalmente e tecnicamente, mas você precisa manter uma regularidade. Você não precisa ser o coelhinho que vai correr 100 metros rasos muito rápido e depois virar tartaruga. Mas você precisa ter uma constância, porque essa constância vai te trazer também o reconhecimento de falarem, poxa, aquele profissional, ele está sempre se expondo nos projetos, ele está sempre arriscando, ele sempre tem uma atitude destemida em relação aos projetos, ele está sempre liderando os projetos, liderando as equipes, mesmo que ele não esteja na liderança hierárquica, mas a liderança situacional, ocasional naquele projeto torna líder e ele responde bem a isso, então ele tem uma posição de destaque. A posição de destaque dele faz ele ter uma relevância e faz ele impactar as pessoas com o trabalho que ele faz e com o tipo de liderança que ele exerce, e automaticamente ele está fazendo isso porque ele está trazendo cada vez mais sentido para a vida dele e cada vez mais sentido para o trabalho dele. Então, são 4 pontos que eu acho, que eu acredito, na verdade, que são fundamentais para que você comece agora a ter uma atitude mais protagonista. Protagonista, quando a gente fala, é uma coisa muito interna, e uma atitude empreendedora, que é o externo, né? Quando a gente fala de protagonismo, a gente fala de você assumir a responsabilidade da sua carreira, para você traçar o seu destino, para você traçar a sua jornada. E quando a gente fala de atitude empreendedora, é uma coisa para fora. Ou seja, você tomar os riscos do projeto, você tomar os riscos da empresa, eventualmente quebrar algumas regras, mantendo e não ferindo princípios e valores. Isso é o mais importante. Princípios e valores passa invariavelmente por pessoas. Ou seja, você não pode passar por cima de pessoas, você não pode se autopromover tirando as pessoas da frente, ou seja, eu prejudico todo mundo para me autopromover e aí eu tenho um mindset fixo de que eu sou o líder desse negócio, eu sou o todo-poderoso. Isso não existe. Se você fizer isso, não vai ser sustentável em relação a negócios. Eu tenho vivido nos últimos 15 anos com muitas pessoas com 2 tipos de comportamento. Pessoas que operam para o time e pessoas que operam para si próprio. E o que eu falo eu vi isso acontecer. Pessoas que operam para si próprio o tempo inteiro, elas podem até crescer muito rápido e durarem por um tempo, mas elas caem quando caem feio. E pessoas que trabalham para o time têm uma consistência maior e vão crescendo organicamente de uma forma mais fluida, impactando mais pessoas, criando muitas conexões por onde elas passam e nas empresas que elas trabalham, e elas vão crescendo de forma sustentável, entendendo toda a operação. O que a gente vê muito? Vê muita gente crescendo muito rápido hoje, nem pensando em atitude empreendedora, pensando muito mais em uma autopromoção, um protagonismo meio fake, um pseudo-protagonismo que não envolve outras pessoas, envolve só ela mesma. Isso é egocentrismo, isso não leva a lugar nenhum. E aí você pode falar assim para mim, cara, mas é muito difícil fazer isso nas empresas porque as empresas não dão esse espaço. Né? As empresas não dão espaço para que as pessoas empreendam, as empresas não dão espaço para que a gente possa desenvolver projetos diferentes. As empresas querem que a gente siga sempre as mesmas regras, processos, aquela burocracia toda. E eu vou te falar, é verdade. As empresas têm um sistema já pronto para te colocar numa caixa e nessa caixa vai para uma esteira e essa esteira vai seguir até a entrega, o resultado que a meta que a empresa colocou. Se você fizer aquele processinho bonitinho, você vai bater a meta, eventualmente você não bata também, porque isso está nos planos também. Talvez às vezes você nem bater, para que não se pague também muitas variáveis, e o sistema é assim. Por isso que eu disse no começo, o que você tem que fazer? É primordial que você quebre algumas regras. Quando você quebra regras, você acentua a sua atitude empreendedora. E acentuar a sua atitude empreendedora é que vai te fazer dar resultados diferentes, dar resultados maiores em relação
ao seu trabalho na empresa. Porque se você ficar seguindo só as regras que a empresa dá, colocando na caixinha, colocando na esteira, esperando sempre o mesmo resultado, vai vir uma pandemia e tudo isso vai quebrar. Você precisa ser o rebelde nessa história, o rebelde no bom sentido. Por quê? Quando você faz a coisa diferente, você propõe uma nova saída. Isso é ser empreendedor. Empreendedor é aquele que gosta de resolver problemas. Por natureza, empreendedor é isso. Quando você se torna empreendedor para resolver algum problema. Então, quando você fala de intraempreendedorismo, é você resolvendo problemas dentro da empresa. Mesmo que a empresa não deixe você fazer isso, você precisa ser protagonista, assumir a responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Se você não fizer isso, você vai seguir a mesma esteira, você vai seguir uma jornada que é uma jornada flat, você vai ficar 10, 15, 20 anos na mesma empresa, não vai ter nenhum tipo de crescimento, nem de aprendizado e nem de carreira, e você vai acabar não conquistando nada, não tendo conexão nenhuma com o seu propósito, não alcançando nenhum destaque, não se expondo, porque você cada vez mais vai ficar chateado nessa empresa e automaticamente você não vai alcançar nenhum tipo de resultado, ninguém vai te valorizar. É muito simples o processo. Então, o que você precisa fazer? Quebre esse sistema, quebre essas regras. Eu não estou propondo aqui nenhum tipo de motim, não é isso. De novo, não fira princípios e valores, não passe por cima das pessoas, mas é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Quando você pede permissão muito, 90% do tempo pedindo permissão, você vai ter só 10% do tempo fazendo coisas diferentes, coisas que realmente são relevantes. Por que tem muita gente saindo e empreendendo? Porque muita gente tem essa atitude empreendedora e não consegue realizar isso dentro das empresas. É muito simples, as empresas não deixam, o sistema em si não deixa. Algumas empresas deixam, mas outras não. As empresas que não deixam, o que você tem que fazer? De duas uma. Ou você tenta e se não der você sai, ou você tenta e pede desculpa e vai criando novos processos, novas formas de fazer, de resolver e de trazer solução. Eu te garanto que se você quebrar uma regra e trouxer um resultado diferente para a empresa, você vai alcançar resultados e vai ser reconhecido. Eu estava lendo um livro e tem um caso de um engenheiro da HP que ele estava desenvolvendo lá atrás, quando estava começando a história de computador, ele desenvolveu um monitor de LCD. E aí o engenheiro, né, ele estava lá desenvolvendo, e ele mostrou para o chefe dele, e o chefe dele falou assim, não, isso aqui pode abandonar esse projeto. E ele ficou insistindo, eu quero fazer esse monitor porque esse monitor vai ser tendência, no monitor LCD. Esse monitor vai ser tendência, eu quero fazer. O chefe dele falou, não, abandona o projeto. Aí ele tirou umas férias de 2 semanas, pegou o monitor e saiu rodando a Califórnia inteira, mostrando para clientes. E os clientes ficaram loucos. Ele vendeu 17 mil monitores e esse projeto gerou 35 milhões de dólares de receita para a HP. Sabe o que aconteceu? O cara recebeu uma medalha porque ele questionou o engenheiro. Ele questionou aquilo que estava sendo feito, ele questionou o status quo. Vai ser difícil? Vai ser desafiador? Vai, mas você precisa tomar o risco. Atitude empreendedora é isso, você tomar o risco dos projetos que você trabalha, porque você acredita naquilo. Não adianta você tomar o risco sem noção, sem saber o que está fazendo, só porque você quer ser o rebelde. Você tem que ser o rebelde com sentido, com propósito, sabendo o que você está fazendo. Quando você faz isso, você destrava esse bloqueio de necessidade de aprovação, de medo de ser julgado, e você vai e entrega os resultados. Quando você entrega os resultados, é óbvio que as pessoas vão, especialmente os líderes da empresa, vão te reconhecer. É óbvio. Nenhum líder é burro de querer falar assim, cara, eu vou deixar esse cara, ele não cumpriu a regra, mas ele entregou 35 milhões de dólares de resultado, eu vou mandá-lo embora porque ele não cumpriu as regras. Ninguém é doido de fazer um negócio desse, entendeu? Então, quebre regras, não quebre princípios e valores. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Então, assim, dá para fazer. Tem dificuldade dentro das empresas hoje em dia? Tem, mas dá para fazer. Quem está aqui na live, aproveita aqui já, clica nesse aviãozinho aqui, manda para 5 amigos para vir para a live aqui assistir a gente, para a gente falar, porque daqui a pouco eu vou abrir para pergunta e quem quiser perguntar já pode deixar as perguntas aí que eu vou vendo. Fechado? Vamos lá. O que eu quero falar aqui também que é importante? Um jeito errado de você achar que é protagonista, um jeito errado de fazer isso, é você ser o loucão. Tipo assim, você tá lá falando assim, cara, agora eu sou empreendedor, eu sou intraempreendedor e eu vou bancar o louco e vou começar a fazer tudo que eu quero, vou começar a gastar o dinheiro da empresa porque esse job é meu, esse projeto é meu e eu vou contratar quem eu quero, não vou dar satisfação. Pera, não é isso. Não é ser anarquista. Quando eu falo de quebrar regra, é quando você tem as coisas muito bem planejadas. Isso até quando você é empreendedor. Não adianta você querer fazer o que você quer achando que você não tem chefe nunca. Quem é empreendedor, o cliente é sempre chefe dele.
né? Ou você é seu próprio chefe, você não pode ser irresponsável. E ser irresponsável é ferir princípios e valores, ser irresponsável é você fazer não pensando nas consequências. Você sempre precisa pensar nas consequências. Porque quando você resolve ser intraempreendedor, aqui quando a gente fala de empresas, do mundo corporativo, você vai sofrer muita retaliação, você vai sofrer retaliação dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, os caras vão falar, cara, você está fazendo muito mais do que você é pago, não faz isso, é idiota, não sei o quê. Só que você não pode ir a favor da maré. Por quê? Pessoas que crescem na carreira, pessoas que têm uma atitude empreendedora, elas vão contra a maré. Enquanto todo mundo está falando uma coisa, ela com argumentos está falando o contrário. Por quê? Porque o padrão das pessoas é se acomodar, o padrão do nosso cérebro é se acomodar, é não gastar energia. O que é importante? Aqui o jeito não é ser o loucão, querer brigar com todo mundo porque ninguém está seguindo o que você quer ou que você queira fazer algo altamente revolucionário. Você precisa ser inteligente, você precisa usar comunicação clara, você precisa usar relacionamento, né? Quando a gente fala de exposição, você vai criar muitas conexões. Então, ter uma atitude empreendedora é também sim ser responsável. É ser responsável financeiramente, é ser responsável com as pessoas. Só que é você saber que aquele projeto, cara, aquela empresa, aquela cadeira que você trabalha é uma cadeira que você tem responsabilidade, que você é responsável por construir aquele projeto e por entregar aquele resultado. Então isso é ser protagonista, isso é ter uma atitude empreendedora. E não ser o louco anarquista e ficar reclamando de tudo. Quando eu comecei a pensar nesse projeto, a coisa que mais me tocou o coração foi o seguinte: em todas as empresas, desde o tempo que existem empresas, existe o tempo do café. As pessoas elas ficam... e eu já participei muito dessas rodas, por isso que eu estou dizendo isso. Elas pedem para tomar um café umas com as outras, e elas começam a meter pau em chefe, meter pau na empresa, começam a falar mal pra caramba, não é produtivo. E por não ser produtivo, produtividade, né, significa fazer as coisas certas na hora que tem que ser certo. E improdutivo é não fazer, né, é puxar para trás. Essas conversas são muito improdutivas. Essas conversas elas não geram nenhum tipo de negócio, elas não geram novas ideias, elas não geram conexões. Quando eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, eu vou fazer lives semanais para poder conversar com as pessoas, mas conversar de uma forma produtiva. E por isso que eu quero que seja uma troca, por isso que eu quero que vocês tragam perguntas. Eventualmente eu quero até colocar pessoas aqui para fazerem perguntas para mim, para que a gente possa criar um ambiente de conexão, um ambiente de diálogo, só que um ambiente de diálogo produtivo. Então quem quiser entrar, daqui a pouco eu vou abrir para poder fazer esse bate-bola. Fechado? Uma dica prática que eu quero deixar para vocês aqui em relação a ser protagonista e ter uma atitude empreendedora. Cara, toda empresa tem algum projeto que está parado. Toda empresa, toda área, toda empresa de uma forma geral tem algum projeto que está parado. Você pode ser a pessoa que vai abraçar esse projeto. Existe essa possibilidade. Eu não estou dizendo que você vai fazer esse projeto sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Mas o que eu estou dizendo para você é, você pode pegar esse projeto, colocar no seu colo, ver quais são os passos que você precisa para poder realizar esse projeto e falar com as pessoas, dar o kick-off desse projeto, sabe? Você vai ser o cara que deu o primeiro passo para esse projeto sair do papel, você vai ser reconhecido sim por isso, acompanha depois o processo, envolve outras pessoas, faça com que as pessoas pensem nesse projeto, que é um projeto que muitas vezes é importante para a empresa e às vezes ele não está sendo realizado porque as pessoas não têm tempo, isso acontece. Segundo exemplo, que é uma dica que eu acho que dá para fazer muito facilmente, que é, normalmente, quando a gente está muito atolado no trabalho, é porque a gente está fazendo muita coisa operacional, né? A gente está muito no dia a dia, então a gente não consegue pensar em coisas maiores, estratégias mirabolantes. Quando você está muito envolvido operacionalmente no trabalho, você sabe exatamente como funciona cada etapa daquela linha produtiva da empresa. Eu não estou dizendo de máquina, de indústria, de fábrica, mas estou falando da cadeia de inteligência da empresa. Você sabe quais são os processos que funcionam, quais são os processos que não funcionam. O que eu quero propor aqui para você é, proponha novos processos, proponha pequenas melhorias no atual processo para que possa destravar algum tipo de burocracia que está atrapalhando na entrega do resultado, atrapalhando na entrega daquele projeto interno, que vai melhorar a comunicação entre as pessoas. Proponha uma ferramenta nova que você pesquisou na internet, proponha uma ferramenta nova que você viu numa live, que alguém falou. Existem milhares hoje de formas de você ver quais são as melhores práticas de ferramentas de gestão, de tempo, gestão de projeto, gestão de cadeia. Então você pode começar a propor essas melhorias para as pessoas que trabalham com você, né, abaixo de você, para os seus pares e também para a sua liderança.
Eu acho que é sempre melhor você propor para a liderança e até nem proponha. Comece a implementar esse tipo de melhoria agora, porque esse tipo de melhoria vai te dar já pequenos resultados. E o que muda a vida das pessoas são os micro resultados. Ninguém consegue sair de um ponto A a um ponto B muito rapidamente se não passar por muitos micro resultados. O empilhamento de micro resultados que vai gerar o grande resultado. Então não existe sair do nada para tudo. Você sempre sai do nada e acumula micro resultados ao longo do tempo até que esses micro resultados empilhados vão se tornar um grande resultado. Então, faça pequenas melhorias no processo, faça pequenas atitudes dentro da empresa no seu dia a dia. Não é melhorar 1% por dia, porque senão era só a gente melhorar durante 100 dias e já estaria excelente, mas é melhor e pouco a pouco. Vá aprendendo, tenha um mindset de crescimento, ou seja, se você se deparar com um erro, se você se deparar com uma barreira, aprenda com aquilo. Não coloque aquilo como um erro seu, não coloque como um bloqueio seu, mas avance, pegue aquilo, remodele, faça de novo. Trabalhe com muito MVP, sabe, nas coisas que você faz. Obviamente você não vai colocar nada na rua sem pensar. Ter uma atitude empreendedora é também você ser responsável por aquilo que você vai colocar na rua. Mas testa pequeno, vê se aquele tipo de processo funciona primeiro na sua área, depois você implementa em 2 áreas, daqui a pouco você fala para o seu chefe está implementando numa regional inteira, por exemplo. Então, quem está na operação, principalmente, é muito simples de fazer isso, muito rápido de resolver e consegue ter resultados rápidos. Então, a atitude empreendedora é tome o risco e faça as coisas como um empreendedor. Teste, remodele, ouça as pessoas. Você mudou aquele processo? Pergunta para as pessoas o que você achou, o que você acha que pode ser diferente. Quando você conectar 2 pessoas, você vai acessar uma nova ideia. Quando você conectar mais 3, uma outra ideia e assim por diante. Se conecte, se exponha suas ideias, exponha aquilo que você está pensando para que aquilo seja produtivo e não exponha aquilo que você está pensando em relação a críticas à empresa. Quando você tiver uma crítica, uma dica aqui bem prática, quando você tiver uma crítica para a empresa, ela sempre está direcionada a alguma pessoa que responde para um departamento. Quando você tiver uma crítica para uma empresa, você vai parar e vai falar assim, tá bom, o que eu estou criticando, eu sou capaz de sugerir algo melhor? Se não, você fica quieto. Se você não tiver nenhuma sugestão, você fica quieto. Se você for capaz de sugerir algo melhor para aquela crítica que você está fazendo, você vai pegar o telefone, ligar para a pessoa e falar, cara, eu estive pensando, esse tipo de processo, esse tipo de entrega que está sendo feito desse jeito, eu faria de outro jeito. Vamos testar desse jeito? Porque não adianta você só ficar reclamando e não propor nenhuma solução. Eu entendo que existem vários problemas que acontecem no seu dia a dia. Eu sei que tem vários problemas que acontecem no meu dia a dia que são coisas que a gente não controla, coisas que eventualmente a gente nem tem culpa que aconteçam. Mas a gente tem 2 opções. Como a gente lida com esse problema? Ou a gente pega esse problema e fala, cara, tem uma solução e eu preciso amar problemas por isso, porque todo problema tem uma solução e quando você alcança uma solução você tem uma recompensa, é sempre assim. Ou eu não vou ser o cara que vai só ficar criticando sem propor nenhuma solução, porque isso é improdutivo. Isso faz mal emocionalmente para mim, isso faz mal para os resultados da empresa. E quando faz mal para o resultado da empresa, também faz mal para mim automaticamente como profissional, porque eu também não vou alcançar meus resultados. E aí não adianta ficar só reclamando, senão eu viro comentarista de novela. Entende? Que não vai adiantar nada eu ficar assistindo, eu ficar comentando que nada vai mudar. Então eu preciso ter uma atitude proativa, eu preciso ser protagonista, assumir a responsabilidade daquilo que eu tenho que fazer e uma atitude empreendedora para agir. A ação é que gera os resultados. Não adianta você falar e não fazer, porque quando você faz isso, você não tem os resultados que você quer ter. Então o que é importante aqui? Assuma a responsabilidade, seja protagonista, defina aquilo que você quer para sua carreira, não fira princípios e valores. Quebre regras quando precisar, mas não fira princípios e valores, nunca passe por cima das pessoas da empresa. E tenha uma atitude empreendedora, interfira nas coisas da empresa. Seja aquela pessoa que quer assumir os riscos, que quer desenvolver projetos que ninguém desenvolveu, que quer resolver aquele problema que está encostado na empresa que ninguém tem tempo de resolver. Esses projetos, especialmente os que estão parados, são aqueles projetos que precisam de alguém para encabeçar. Se você for o cara que vai encabeçar esse projeto, provavelmente você vai crescer muito rapidamente. Tá? Então a cada semana eu vou fazer isso, eu vou falar de atitudes e coisas que eu vejo acontecer no ambiente corporativo, especialmente nesses cafés que as pessoas se juntam para reclamar da empresa, né? Obviamente hoje em dia a gente em pandemia está fazendo isso por videoconferência, isso acontece ainda ou por WhatsApp, as pessoas ficam reclamando o tempo inteiro da empresa, porque eu sei que as empresas têm problema, mas a gente precisa ter uma atitude de, cara, tem um problema, ou resolvo esse problema, ou eu participo para a solução desse problema, ou eu fico quieto, porque isso vai ser improdutivo. Você ficar falando mal da empresa, você ficar criticando, não é nem uma atitude empreendedora e nem ser protagonista, ao contrário, é você terceirizar
o plano, é terceirizar o projeto, terceirizar os resultados. E quando você terceiriza, você não tem controle de nada e você só vai receber os resultados de tudo que está sendo feito, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, agora é a hora. Quem quiser conectar aqui também, a gente pode trazer para dentro da live. Vou pegar esses 10, 15 minutos finais para a gente fazer isso. Fechou? Alguém quer fazer pergunta? Ou tá tudo certo? De boa? Então, beleza. Vamos encerrar a live por aqui, então. Semana que vem, quinta-feira, 19h57, a gente volta para falar de mais um tema para crescimento de carreira. A ideia aqui é ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente para que elas alcancem o próximo nível, o próximo cargo de forma muito mais rápida. Não adianta você ficar esperando que os outros façam aquilo que é seu, ou seja, a sua carreira é sua, não é da empresa, não é do seu chefe, não é da sua família, da sua mulher, do seu marido, da sua família, não é. É sua. Você define o plano, você constrói a jornada, você alcança os objetivos. Sempre com as pessoas, sempre impactando positivamente as pessoas. Fechado? Quem quer, faz. Energia ó, lá em cima. Valeu, galera!